Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez, falar um pouco sobre como está o projeto da Gravia no momento e as dificuldades que eu enfrentei com uma peça que eu simplesmente não achei que eu iria enfrentar. Bom, como estamos na aquisição de peças? Nesse exato momento, já temos aqui as rodas montadas, já temos o canote, movimento central, pé de vela, coroa, tá? Caixa de direção, garfo, enfim. O que está vindo para cá? O avanço, o grupo que já foi adquirido, né? E por grupo eu quero dizer os shifter, né? Manete de freio e tal, trocador, câmbio e os freios, né? Que são integrados. Como eu tinha falado lá no início do projeto, essa bicicleta vai ter freio a disco e ela será freio a disco hidráulico, ok? O que vai ser bem legal, vai colocar ela em um outro patamar em relação às outras Gravio que a gente tem no mercado brasileiro. Beleza? Que mais que está vindo? Os discos de freio estão vindo, os rotores. E eu acho que só. Bom, dificuldades que eu enfrentei com o quadro, que é uma peça que eu de verdade achei que eu não teria problema nenhum. Eu descobri da pior forma possível que quando você monta uma bicicleta com um quadro de uma marca grande, né, como a Caloi, que nunca foi montado, né, ninguém nunca instalou um movimento central, uma caixa de direção, uma gancheira, enfim, né, você tem um problema, que é o fato de que ou os locais para você instalar essas peças ou estão com verniz ou não estão no esquadro correto. Coisa, às vezes, centesimal ali, mas é o suficiente para não entrar a peça. Eu achei que isso fosse autolimitado ali na caixa de direção. Quando eu fui instalar a caixa de direção, eu tive que usar a Dremel para poder abrir um pouquinho, tá? E tive que usar lixa para poder abrir um pouco também, para deixar perfeitamente circular, porque estava ovalizado. Tá? Então, esse foi um problema, mas eu descobri que não era só esse o problema, que o movimento central também apresentava, a rosca do movimento central também apresentava um problema significativo. Tá? E que problema era esse? A rosca estava torta, tá? A rosca estava fora do esquadro. Desculpa, porque tem crianças, elas fazem barulho. E as mães das crianças são piores ainda. Enfim, então a rosca do central não estava correta, né? E se eu não tivesse bom senso, se eu não tivesse paciência, eu poderia ter detonado o quadro e eu poderia ter detonado a caixa de direção que eu comprei para a bicicleta. Por sorte, experiência e bom senso são duas coisas que andam juntas. E ao invés de eu usar uma caixa de direção de alumínio para corrigir o problema, eu usei partes de uma caixa de direção que eu tinha aqui de aço para poder refazer a rosca, né? Fazer a rosca corretamente, né?
forçar a rosca pro devido lugar dela, digamos assim. E obtive êxito. Porém, me deu um trabalho de horas para resolver esse problema. Eu levei praticamente umas 4 horas para resolver o problema. E mesmo depois de ter resolvido o problema, a inserção do movimento central definitivo, né, o de alumínio, não foi a coisa mais fácil do mundo. Tá? Então, muito cuidado na hora de você montar um projeto com um quadro desse, porque de fato você vai ter que ter algumas habilidades técnicas aí para poder contornar esse tipo de problema. E alguns deles são meio complicados de você resolver. Quando a gente está falando de uma fábrica, os caras têm ali ferramentas para você poder alinhar a rosca, tem ferramentas para você tirar a ovalização do head tube, tá? Para que entre a caixa de direção de forma correta. Quando você está fazendo isso de forma caseira, você vai ter que rebolar aí para resolver o problema. Eu tive esse problema inclusive com a gancheira. Ela claramente estava correta, mas tinha muito verniz onde assenta, né, a gancheira. Eu tive que fazer uma certa força, tive que ir aos pouquinhos ali para poder entrar. Então existem malemolências que você tem que fazer para poder contornar esses problemas, que na minha cabeça, sinceramente, não existiriam em um quadro zero. Então no momento temos a bicicleta aí semi-montada, ela começa a tomar forma. Tá? Ainda está faltando comprar algumas peças, então o cilindro ainda não foi adquirido. O guia do cabo de câmbio também ainda não foi comprado. Isso parece uma peça boba, mas é vital. Não comprei ainda a fita de guidão, por exemplo. Não comprei, deixa eu ver o que mais. Alguns parafusos que eu quero comprar de alguns materiais-chave eu ainda não comprei também. Tá? Então estamos nesse pé. E tive também alguns dissabores com o pneu que eu adquiri. Tá? Eu tive que fazer uma adequação técnica dos cravos laterais para que eles pudessem caber no meu quadro sem que raspasse, e para que eu pudesse usar uma pressão que fosse mais próxima do ideal. Tá? Então temos aí personalizado, ok? Só eu tenho personalizado, tá bom? Então, por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda não estão inscritos no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.